Olá, pessoal, que fala o Rivaldo Robert. Hoje vamos dar a continuidade às nossas aulas de microeconomia. Aqui, para hoje, vamos tentar calcular o efeito substituição, o efeito renda. Então, este é que serão e que é o foco para hoje. Peço que se inscreva no canal e deixe o teu like. Não se esqueça de compartilhar os vídeos com amigos, colegas e ajude o canal a crescer cada vez mais. Porque estamos a tentar trazer os melhores conteúdos com boa qualidade e muito mais. Então, o que seria mais ou menos o efeito renda, o efeito substituição? O efeito renda, ele tem mais a ver com a tua capacidade de aquisição. Por exemplo, tu podes estar a ganhar, por exemplo, $1000. Tu podes estar a ganhar $1000 de uma forma nominal, mas realmente a tua capacidade de compra não é de $1000. Pode ser menos, pode ser que a tua capacidade de compra realmente é de $800, ou pode estar a ter $1000 de forma nominal, mas a tua capacidade de real de compra é de $1500. Então, isso, vamos tentar ver, isso acontece por causa das variações dos preços de uma certa economia. Então, nós vamos tentar entender como nós podemos calcular isto. O efeito substituição seria efeito substituição, que, como dizem, a taxa marginal de substituição. Olha que seria, se eu estou, se eu tenho arroz ou farinha, ah, qual é, qual é o valor justo por essa troca? Então, nós vamos tentar aqui ver como é que podemos calcular esses dois efeitos. Então, vamos a isso. Aqui temos o nosso exercício. Aqui, o nosso exercício diz assim: calcule o efeito substituição e o efeito renda da utilidade e das quantidades de x e de y. Se a utilidade é igual a x vezes y elevado a 2, o rendimento é 1000 unidades monetárias, o preço y é 10 e o preço de X é 5. Depois de 5 meses, teve um aumento do preço de X para 15. Então, estas aqui são algumas fórmulas que nós vamos utilizar. Na aula anterior, nós falamos sobre a segunda lei de Gauss, onde nós lá calculamos, onde nós mostramos alguns passos. Esta aula também vamos dar a continuidade com esta segunda lei de Gauss, porque para podermos calcular o efeito renda ou o efeito substituição, devemos primeiramente usar a segunda lei de Gauss, aí depois é que podemos calcular. Sem isso fica impossível. Então, vamos a isso. E a fórmula da lei de Gauss é esta e a taxa marginal de substituição é esta. Então, vamos a isto. Ora, let's go. Posso eu colocar o nosso risco aqui. Right. Que vou usar um azul. Ok. Um dos primeiros passos sempre a ser feito é organizarmos os dados. Assim nós só estamos a se basear com os dados. Nós estamos mais a ler o próprio exercício. Ok. Dados. Nós temos que é uma economia de dois bens. Aqui temos a nossa função de utilidade, que é de x, y ao quadrado. Temos aqui o rendimento, assim, unidades monetárias.
o preço de y é igual a 10, o preço de x1, assim podemos designar 5, depois temos o x2 é igual a 15. Então, antes de tudo, nós aqui vamos aplicar a segunda lei de Gauss. Sem isso, fica impossível sair deste exercício. Então, vamos aqui dar o início. Temos aqui a utilidade marginal de x e divida com a utilidade marginal de y, isso é igual a preço de x ao preço de y. Aqui temos o rendimento é igual a x vezes o preço de x mais y vezes o preço de y. Ok? Aqui só efetuamos a substituição. Como nós temos na aula anterior, aqui a utilidade marginal é mesmo dizer a derivada de u em relação a x. Aqui é a derivada de u em relação a y. Aqui ficamos com o preço de x. Aqui ficamos com o preço de y. Aqui nós podemos substituir com os nossos dados iniciais que nós vamos utilizar. O nosso rendimento, como está aqui, nós temos é de 100, isso é igual a x, que o preço de x1 é 5, mais o y vezes o preço, o y inicial igual a 10. Nós podemos dar aqui a continuidade. Nós podemos dizer que isto é igual. Aqui podemos substituir por nossa função derivada de x. Aqui substituir a nossa função a derivada de y. Aqui nós, na aula anterior, substituímos logo no início, mas aqui vamos substituir no final. Isso vamos entender o porquê do depois, mas nestes casos que existe a variação de um certo bem, um preço, aconselho que o preço X, o preço Y, só se substitua lá no final, não no início. Quando não existe essa variação, pode logo substituir no início. Alright. Ficamos aqui com o preço de X sobre o preço de Y. Aqui mantemos. Está a sair todo e vamos tentar endireitá-lo aqui. Então, ficamos ali aplicando a regra matemática. Nós primeiro vamos distribuir o quadrado, então ficamos com x ao quadrado vezes y ao quadrado, a derivada em relação a x, e ficamos com x ao quadrado vezes y ao quadrado, em relação a y embaixo mantemos, e aqui ficamos com o preço de x sobre o preço de y. Continuando isto, aqui é a derivada do x, nós estamos só a derivar o x, então ficamos com 2x, aqui ficamos com 2 menos 1, vezes y ao quadrado, aqui estamos a derivar o y, então ficamos com x ao quadrado, vezes 2y, 2 menos 1, aqui mantemos. Exatamente assim. Efetuando aqui os cálculos, nós podemos simplificar o 2 aqui, podemos simplificar este com este, podemos dar a continuidade, agora podemos ficar aqui já com... Então, aqui nós podemos fazer já, ok?
podemos ficar assim com x vezes y ao quadrado. Aqui podemos ficar com x ao quadrado. Aqui y, mantemos aqui ficamos com o preço de x sobre o preço de y. Então, aqui dando a continuidade, ficamos ali, já vamos isolar já. Nós queremos juntar y com y, x com x. Então, ficamos assim, com y ao quadrado, mandamos o y lá para cima, ele fica negativo, fica menos 1. E aqui ficamos com x ao quadrado, quando vem para baixo fica x negativo, mantemos, aqui ficamos com o preço de x sobre o preço de y. Então, estudando a continuidade, aqui temos mesmas bases, ficamos com 2 menos 1, elevado aqui a x, 2 menos 1, menos 1, igual a x, preço de x e preço de y. Mantemos aqui, dando a continuidade, ficamos aqui com y igual a x. Agora, nós podemos substituir o preço inicial de x é 5, o preço de y é 10. Podemos manter aqui. Aqui podemos logo efetuar logo a divisão, logo ficamos aqui com o que for que isso por aqui, podemos ficar com y sobre x, isso tudo aqui agora ficamos com 5 e divide por 10, logo aqui ficamos por 0,5 aqui, mantemos, logo viemos aqui, aplicamos a regra de 3 simples, logo ficamos com y igual aqui 0,5x. Então, aqui nós temos o seguinte, aqui no início, aqui temos o 100 igual, podemos dizer 5x mais 10y. Então, nós temos o y é igual a 0,5, então podemos substituir aqui, logo mantemos no y, logo ficamos aqui com 10 é igual a 5x mais 10 vezes 0,5x. Estes cálculos ficamos aqui com 100 igual a 5x. Aqui também nos dá 5 mais 5x. Logo, nós temos aqui o 100 igual a 10x, que podemos organizar isso, vamos ficar aqui com x igual a 100 e divide por 10. Logo, aqui podemos escrever o y igual a 0,5x, logo aqui o x ficamos igual a 10, substituindo aqui, ficamos com y igual a 0,5 vezes 10, e x mantém, aqui nós ficamos com y igual a 5 e x igual a 10. Então, aqui nós já achamos os nossos resultados. Então, nós, primeiramente, iniciando, aqui, nós ali achamos a quantidade ótima que esse consumidor tem com esse rendimento, ele a consumir 5y e 10x. O efeito renda é possível só
se calcular com a comparação de uma certa quantidade com um preço e uma outra quantidade com um outro preço. Então, ali nós podemos dizer assim o seguinte: nós temos aqui as quantidades, quantidades iniciais. Quando o x, o preço de x é igual a 5, então o x é igual a 10. Quando o preço de y é igual a x1 é igual a 10, então nós temos aqui que o y é igual a 5. Ok? Os dados à parte. Então, aqui vamos dar a continuidade, calculando a utilidade. Então, aqui podemos dizer que a utilidade, ele tem um nível de felicidade. Nós temos aqui, nós podemos aqui colocar assim, x, y ao quadrado. Isto é mesmo te dizer assim, x ao quadrado e y ao quadrado. Logo, ficamos aqui com 10 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Logo, a felicidade deste indivíduo, aqui neste ponto, fica 10 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Logo, fica com 2.500. Então, aqui podemos dizer que a utilidade aqui nesse indivíduo, aqui neste ponto, é 2.500. Então, e agora nós vamos se basear com esses dados para calcularmos quando o x é 15. Quais é que serão as novas quantidades? Então, nós precisamos de ver quando o preço altera, quais são os novos pontos ótimos. Então, praticamente é repetir este todo o processo de novo para podermos achar isso. Mas nós, como fomos espertos, não vamos precisar de sofrer tudo isso. Vamos usar o método simples, em que são quantidades novas. Aqui estamos a dizer quando o x2 é igual a 15, o x nós subimos, o y não variou, manteve o mesmo traçário, então, por regra, as quantidades não devem alterar, devem manter 5. Agora, quando o preço altera, nós temos que repetir o mesmo processo, todo ele. Mas nós podemos já simplificar isso. É por isso que eu disse logo no início da aula, nós não vamos alterar os pressários. Por quê? Porque a função utilidade ela não muda, continua a mesma, só que o preço aqui altera. Então, nós estamos a dizer que o procedimento da derivada da nossa função 1, essa toda que nós derivamos aqui, não altera. Só o único pontos que alteram a nossa função é aqui, logo. Aqui onde está 5, nós alteramos para o 15. Aqui a função mantém a mesma, logo. Aqui onde o x é 5, aqui em cima, ficamos com o 15. É por isso que eu disse, não devíamos alterar logo no início. Quando temos uma variação de preços, nós devemos manter ainda lá o preço para poder nos facilitar o cálculo quando
tentamos achar quando o preço varia. Então aqui ficamos com o 15 que divide por 10. Logo, aqui ficamos com 1,5. O procedimento aqui é o mesmo. Aqui já é diferente. Aqui ficamos com 1,5. Logo, aqui onde tinha o 5 já mudamos. Ficamos com o 15. Aqui alteramos. Ficamos com o 15. Em poucas palavras, para podermos ser um pouco flexível, podemos modificar já essa toda parte aqui de baixo. Que é assim. Se logo já conseguimos achar os nossos novos dados. Ok. Aqui era o y. O y alterou agora, ele fica 1,5x, dando a continuidade disto. Mantemos aqui. Aqui ficamos com 100 igual a 15x, mais aqui ficamos com 10 vezes 1,5. Aqui ficamos com o 15x. Logo, estes resultados, ficamos aqui com, mantemos aqui, 100 igual, aqui ficamos com o 30x. Estudando a continuidade, nós podemos organizar isso. Podemos ficar aqui logo com x igual a 100 e divide por 30. Logo, estudando a continuidade, o x, ficamos aqui com 100 que divide por 30. Nós ficamos aqui com o 3,333 e 3. São vários 3. Logo, aqui com o nosso y, ficamos assim. O nosso y, nós temos que era 1,5, que vamos aqui substituir aqui com o x, vezes o 3,3333. Logo, isto, ficamos com x com o valor de 3,3333. Logo, ficamos com 1,5 vezes 3,3333. Aqui por causa, então, aqui o nosso y nos dá 4,9999. Aqui por causa daquele arredondamento, podemos logo arredondar isso para 5. É por isso que eu disse, normalmente o y não altera a quantidade, porque não teve nenhuma variação no preço de x. A variação mais ocorreu com o... Aliás, o y não altera, porque não teve nenhuma variação com o preço de y. O x varia, porque teve uma variação no preço. O preço aumentou, nem mesmo se aumentasse, se diminuísse, ia existir uma variação. Então, já temos ali. Então, aqui podemos apagar e dizer que o nosso x, quando o preço é 15, ele é 3,3333. Então, aqui nós usamos isso para podermos ter aqui estas quantidades. Hoje ainda não iniciamos a responder o pedido, ainda não achamos o efeito renda, ainda vamos achar o efeito renda, depois achar o efeito substituição. Então, eu posso apagar aqui, porque vou precisar bastante de espaço, devo aproveitar o espaço. Ok. Aqui nós já tiramos alguns dados.
São esses dados aqui que vão nos possibilitar calcularmos o efeito renda. Estes dados aqui. Alright. O efeito renda, nós temos aqui essa fórmula que diz o efeito rendimento é igual a x1 menos x2, isso tudo que multiplica por preço zero, que é o preço inicial, é o preço 1, logo. Então, nós podemos calcular aqui com uma outra cor, para poder facilitar. Então, o efeito renda é igual a x1 menos x2, isso tudo igual vezes o preço zero, o preço inicial. Então, o efeito renda que ocorreu, o x1 nós temos aqui que é o x inicial, que é a quantidade é 10, menos o x2, que aqui agora é 3,333 vezes o preço inicial, que o preço inicial x é 5. Então, o nosso efeito renda é igual a... É só efetuamos aqui a diferença, multiplicamos por 5, 10 menos 3,3333, isso dá vezes o 5, nós estamos a dizer aqui de 33,3335. Nós estamos a dizer com essa alteração do preço, nós perdemos 33 meticais. Esse é que foi o efeito renda. Então, aqui nós podemos calcular a capacidade real de compra que temos no momento. Então, aqui podemos dizer assim, a capacidade de compra real, alright? Então, nós temos aqui a capacidade, podemos pôr de ser a capacidade de compra real. Vamos pegar aqui o rendimento menos o efeito renda. Então, o CCR, ficamos aqui com C menos 33,3335. Então, CCR real, aqui nós temos 100 menos o 33,3335. Logo, a capacidade de compra real é de 63,6665. Então, aqui nós podemos observar que nós ainda estamos a ganhar 100 unidades monetárias, mas esses 100, a nossa renda é só nominal, é só enorme. Nós estamos a ter a capacidade de compra real de 100. Nós estamos a ter a capacidade real de compra de 66. Então, o efeito renda vem ver qual é a verdadeira capacidade de compra que nós temos. É verdade. E a capacidade de compra real é esta. Então, aqui, nós depois podemos já calcular a taxa marginal de substituição. Como nós temos aqui a nossa fórmula ATMS. É igual ao preço maior que divide pelo preço menor. Então, nós temos aqui o preço, posso usar o azul. Nós temos aqui até MS, que é o efeito substituição, é o preço maior que divide pelo preço menor. Então, nós podemos calcular o efeito de substituição em duas vertentes. Quando os preços iniciais, quando o preço altera. Então, aqui
até MS, o preço maior, nós podemos analisar inicialmente quando o preço, inicialmente, os preços 1, o preço maior é de Y10 e o preço menor é de X. Então, aqui ficamos com igual a 2. Aqui nós estamos a dizer assim. Aqui estamos a dizer assim. Aqui a, qual é o sentido disso? Aqui estamos a dizer para aumentarmos uma unidade de Y, nós precisamos de sacrificar duas unidades de X. Por quê? Porque o preço maior aqui é de Y. Então, tu precisas de gastar mais X para aumentar uma de Y. Então, tu precisas de sacrificar duas unidades de X para aumentar somente uma de Y. Esse é quando são os preços iniciais. Agora, quando os preços alteram até MS, quando os preços alternam, nós podemos ver que o preço maior agora é de X. Então, aqui fica okay, o 15. E o 10 manteve. Logo, até MS é igual. Aqui vamos já efetuar a divisão do 15 e divide por 10, ficamos com 1,5. Então, aqui já vamos interpretar de um outro jeito. Ali porque o preço maior é de X. Quer dizer que precisa que estás a precisar de gastar mais de Y para aumentar uma unidade. Então, ali, para aumentarmos uma unidade de X, precisamos sacrificar 1,5 unidades de X. Ou, pois é, precisamos de sacrificar 1,5 de Y para aumentar uma unidade de X. Então, essa aqui é a ideia de calcular o efeito renda e o efeito substituição. A ideia do exercício era essa, o efeito renda e o efeito substituição. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o teu like. Compartilhe os vídeos com amigos e colegas. Ajude o canal a crescer. Até a próxima aula.